Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui no Escola para Líderes e hoje tem um tema muito especial. O tema de hoje vamos falar sobre qual a importância dos cânticos. Por que que os cânticos é tão importante, né? Para nossas crianças? Porque através do cântico as crianças aprendem a verdade bíblica e também aprendem a adorar a Deus. Por isso você, evangelista de criança, deve saber escolher o cântico certo. A gente sabe que os cânticos ele traz uma mensagem. E essa mensagem é nessa mensagem que a criança aprende a adorar a Deus. Então não pode ser um qualquer corinho, tem que ser um corinho específico para aquele momento da sua aula. O cântico, ele acalma a criança, ele alegra o ambiente e elas gostam de cantar. Veja que quando você canta, né? Um cântico animado, né? Pede para as crianças ficar de pé, bater palma, fazer gesto. Então as crianças elas participam, né? Elas aprendem e logo chegam em casa louvando a Deus e isso é muito bom. Esse é um dos nossos objetivos, né? Ajuda a reforçar o ensino da lição. Toda lição ela tem um objetivo, ela tem algo que você quer transmitir, quer ensinar para sua criança, né? Então o seu cântico, ele deve estar relacionado, ele deve estar ligado com a sua história. Então vamos supor que você está ensinando uma história de Ana, né? Então, Ana, nós vamos falar do que? Da importância da oração. Então, nessa sua história, você deve incluir um cântico que fale de oração, né? Que seja importante, né? Para que as suas crianças aprendam a orar a Deus. Os cânticos também, eles são importantes porque as crianças participam ativamente, né? Na classe, na hora de cantar. As crianças aprendem o cântico e cantam por toda parte, né? Dependendo do cântico, se for um cântico rápido, né, um cântico simples, com a melodia boa, né, e com gesto também preparado por você, essa criança ela vai aprender e ela vai sair louvando, né, a Deus. E isso é muito importante. E o que a criança espera do período dos cânticos, né? Veja, a criança ela espera que este momento seja um momento prazeroso, né? Que seja possível a sua participação, que ela possa se expressar através desse cântico e que contenha elementos conhecidos, né, do dia a dia da criança, palavras, algo que seja assim fácil para a criança compreender e fácil da criança entender, não é verdade? E o que o professor espera do período do canto? Que todas as crianças participem com interesse e que auxiliem os demais períodos da aula, né? A gente sabe que tem vários tipos de cântico. Tem o cântico de boas-vindas, tem o cântico da hora da história, a hora do versículo, a hora da oferta, o cântico de despedida e também tem os cânticos de salvação, que é justamente esse que estamos falando, que é o cântico que tem a ver com o objetivo da sua história, né? E a gente espera também que haja praticidade na sua elaboração. Então, o canto, para ele ser prático, você precisa ser organizada. Você precisa ter um planejamento no início da semana. Ali, quando você lê a sua história, que você já tem ideia de qual canto que você vai cantar, você já precisa saber qual é o método, qual é o material, que imagem eu vou colocar, né? Então, tudo isso vai ser prático para você se você se organizar, né? Veja que quando um professor ele não se organiza, e aí o que que acontece? Esse cântico vai ser feito em cima da hora.
e muitas vezes você erra, muitas vezes você desperdiça, né, material. E isso deve ser feito com muita antecedência. Então, faça também o seu planejamento para que fique prático. E o que Deus espera do período de cânticos, né? Esse momento, o que Deus está esperando? Primeiro, de ser adorado e louvado dignamente pelas suas crianças e por você, professor. Né? Que o coração das suas crianças sejam corações, né, quebrantado, né? Que quando você estiver louvando a Deus, a criança sinta Deus falando com ela através daquele momento, né? E como ensinar um cântico novo? Na aula passada você aprendeu como ensinar um versículo. E agora você vai aprender como ensinar, né, um cântico novo. Primeiro você vai ler o cântico no visual. Olha só, o cântico diz o quê? 1, 2, 3, 4, 5. São os dedos desta mão. Eles contam uma história que eu conto para vocês. Deus me ama, eu pequei. Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. E conto mais uma vez. E conto mais uma vez. Olha só, esse cântico aqui, ele não tem nenhuma palavra difícil, mas ele tem um significado muito especial nas nossas vidas. Veja que esse cântico aqui, ele está falando de uma história. E essa história aqui é o plano da salvação, é o plano de Deus, que Deus preparou para que a gente fosse salvo do quê? Do nosso pecado. Então, Deus, ele nos ama, né? O cântico está dizendo que ele me ama. Ele está dizendo que nós somos pecadores, né? Ó, que Cristo morreu por mim. Então, Cristo foi o plano de Deus, né? Deus enviou o seu único filho para morrer ali na cruz, derramando seu sangue por mim e por você, para que nós um dia tivesse o quê? O coração limpinho, perdoado e pudesse crescer na sua palavra. Então é um cântico muito especial para quando a gente vai evangelizar, né? As nossas crianças, é um cântico para a gente sair, né? E depois contar essa história. E vamos estar, assim, aprendendo essa história aqui logo, logo em breve. Agora eu vou cantar uma vez para você aprender. Olha só, é uma luva. Vamos lá? Vou sentar aqui para ficar mais fácil. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão. Eles contam uma história que eu conto para vocês. Deus me ama, eu pequei. Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. E conto mais uma vez. E conto mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos dessa mão. Eles contam uma história que eu conto para você. Deus me ama, eu pequei. Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. E conto mais uma vez. E conto mais uma vez. E aí, gostaram desse cântico? É um cântico especial para evangelizar nossas crianças. A primeira coisa que você vai fazer, leia a letra, pronunciando claramente cada palavra. É importante que você comece esse início, né? Primeiro lendo, né? Depois você vai explicar as palavras difíceis. Muitas vezes, nos nossos cânticos, nos nossos versículos,
Pode acontecer de ter alguma palavrinha que a sua criança não entenda, não saiba o significado real daquela palavra. E aí você vai procurar no dicionário o que aquela palavra significa para que você consiga fazer com que esse momento seja um momento assim de entendimento para a sua criança, né? E logo em seguida você vai explicar a mensagem central do cântico, usando frases simples e curtas. Você vai explicar para sua criança o que aquele cântico está querendo dizer, né? O que esse cântico representa, né? Também. E depois você vai cantar uma vez sozinha, né? Para que a criança ouça a sua voz e aprenda a melodia. Depois você vai cantar com as crianças várias vezes, né? E se possível, você observar que tem alguma parte no cântico que ficou difícil, né? Que sobe, né? Ou que tem alguma voltinha. E aí você vai fazer o quê? Você vai dividir, né? A parte e cantar repetidamente com a sua criança. Aquele trecho que está difícil, você vai repetir ele mais vezes para que a criança ouça e aprenda a melodia certa. Gente, é muito importante que vocês escutem a letra do cântico, né? Escute a música. Hoje nós temos a PEC, né? A PEC, ela tem muitos CDs, que inclusive tem muitos cânticos, aonde você aprende essa melodia e além dos cânticos também tem um playback para você cantar com a sua própria voz. Então é importante que você saiba cantar a melodia certa, para que mais tarde outra professora venha ensinar o seu canto e cante com a melodia diferente da sua. Então, por isso que é importante que você escute bem em casa, treine esse cântico antes de ensinar para as suas crianças. Amém? É isso a aula de hoje. Na próxima aula vamos estar aprendendo muito mais coisas na prática. Eu vou estar ensinando para você esse cântico na prática, como é que você deve usar essas técnicas, né, de apresentação com os visuais. Nós vamos estar vendo vários visuais e eu vou estar falando também sobre a parte da confecção, como deve ser, as medidas. E aí vamos passar uma tarde maravilhosa aprendendo mais de Deus. Amém?